Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data inspira a campanha Setembro Amarelo, que chama a atenção de governos e da sociedade civil para a importância de debater o problema. No Brasil, desde 1962, o CVV faz um trabalho pioneiro na prevenção ao suicídio, oferecendo serviço de apoio emocional gratuito. CVV, boa noite. Aqui o telefone toca toda hora. São mais de 10.000 ligações por dia no Brasil. CVV, boa tarde. O lema do Centro de Valorização da Vida diz que conversar é a melhor solução para lidar com as dores emocionais. Tudo bem, e você? Muitas vezes, no dia a dia, a gente não tem com quem conversar porque tem medo de ser julgado, de ser apontado o dedo, tem medo de que alguém possa não entender muito bem a dor que a gente está sentindo. O CVV entra aí como um suporte emocional. As ligações pelo telefone 188 são anônimas e gratuitas. O serviço funciona 24 horas por dia e está disponível também via chat no site do CVV. O atendimento é feito por cerca de 4.000 voluntários treinados espalhados por todo o país. Voluntários que fazem um curso de seleção e capacitação estão disponíveis para conversar através de uma escuta atenciosa, com respeito, acolhimento, empatia, não julgamento. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. Isso corresponde a uma morte a cada 45 minutos. Em todo o mundo, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Apesar dos números alarmantes, falar de depressão e suicídio ainda é um tabu. É um tabu e muitas pessoas entendem buscar uma terapia como um sinal de fraqueza. Se alguém próximo vier falar sobre suicídio, ou que tenha a intenção ou desejo de morrer, que alguém que não saiba o que dizer, simplesmente possam escutar e auxiliar a pessoa a buscar uma ajuda profissional. Para ajudar a quebrar preconceitos e conscientizar sobre o assunto, neste Setembro Amarelo, o Instituto Proteger organiza uma série de lives às quintas-feiras. Entre os temas, a saúde mental de crianças e adolescentes em meio à pandemia. Falar de suicídio já é um tabu. Falar de suicídio infantil é algo inimaginável, né? Infelizmente, esses números entre crianças e adolescentes também têm aumentado bastante. O Brasil já era um dos países com os maiores índices de ansiedade, né? Tem estudos que mostram que isso quadruplicou com a pandemia. Para quem não tem condições de pagar por ajuda profissional, há alternativas de serviços gratuitos, como a rede virtual de aprendizagem em saúde coletiva Revira Saúde. Nela, voluntários oferecem atendimento online em diversas especialidades, inclusive psicologia. No Setembro Amarelo, fica o alerta: não descuide da sua saúde mental. Como nós vimos na reportagem, é muito importante oferecer apoio emocional e falar de suicídio. E a gente continua abordando a prevenção com o médico psiquiatra Jader Pitin. Doutor, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Muita perda de empregos, crise política e econômica, e muitos de nós podem estar perto de alguém em sofrimento. As pessoas que pensam em suicídio, elas dão indicativos da sua intenção? Que sinais a gente pode observar? Boa noite. Acho que esse é um ponto super importante, né, de poder ajudar quem está em sofrimento psíquico. Eu diria que o principal sinal é a pessoa que fala sobre morte, que fala em morrer. Muitas vezes a pessoa que está pensando em suicídio, ela já está numa ambivalência há bastante tempo e deixa alguns sinais em que muitas vezes quem está próximo nega, né, estes sinais. Então, a pessoa que está pensando muitas vezes fala. E também existem alguns outros sinais relacionados a transtornos mentais que são associados ao suicídio. O principal deles, não é o único, né? A depressão. Então, pessoas que estão
com o humor mais deprimido, né, ou perderam o prazer com as suas atividades da vida, ou o interesse, que estão mais isoladas, que tiveram alguma mudança drástica do seu humor e do seu jeito de ser. Muitas vezes, um fator de risco muito associado, né, que eu acho que é importante de observar, são pessoas que estão utilizando mais álcool e drogas, né, que anteriormente não utilizavam, ou buscando algum tipo de alívio em substâncias em geral. Então, são muitos sinais possíveis, né? O mais importante é estar atento e perguntar, né? Acho que aqui a gente derruba um dos principais mitos, que perguntar sobre suicídio pode dar ideia de suicídio, e na verdade perguntar é uma forma de aliviar, né, o sofrimento da pessoa que está próxima. É importante falar, né, doutora, a gente mesmo no jornalismo também muitas vezes tinha aquele mito, né, de que não deveria falar sobre suicídio, então também a gente traz esse tema para derrubar um pouco desses mitos, né. A gente viu na reportagem a importância de falar também desses casos envolvendo adolescentes, crianças, os sinais são os mesmos, o que a gente pode fazer para ajudar também, pensando nessa faixa etária? Então temos um outro mito a ser derrubado, é que dizer que adolescentes e crianças não cometem suicídio. Cometem, né? E nós temos aí dados importantes, mais de 100 mil suicídios no mundo, né, em crianças e adolescentes. E essa faixa etária, ela é uma faixa etária importante para o surgimento, principalmente adolescentes, né, de transtornos mentais como a depressão. É um ponto da vida onde tem uma incidência muito alta. E muitas vezes os adolescentes não têm ainda uma habilidade emocional para poder lidar com certas situações e com o que eles estão sentindo, mas os sinais são praticamente os mesmos, né? São adolescentes que muitas vezes, e crianças, que expressam mais temas sobre morte, temas sobre suicídio, tanto assim em manifestações das redes sociais, muitas vezes, ou para amigos próximos dentro de um grupo, né? E aí é importante os pais estarem atentos a mudanças comportamentais, né? E, novamente, pode-se perguntar para um adolescente, para uma criança, se ela está pensando em morrer, se está pensando em suicídio, oferecendo ajuda, né? Principalmente para mostrar que pode ser um período difícil, que o pensamento de suicídio vem como uma ideia de resolver aquilo temporariamente, mas que tem outras soluções possíveis em que o indivíduo não está conseguindo enxergar. Então, eu diria que os sinais são parecidos, e são bastante frequentes. Muitas vezes os adolescentes estão pedindo ajuda das mais diversas formas, né, nas postagens, enfim, nos seus grupos, e nós precisamos chamá-los para conversar mesmo. Questões sociais também devem ser observadas, doutor, a gente estava falando de jovens, né, adolescentes, crianças, por exemplo, perseguição, bullying na escola, no caso dos adultos, né, preconceito com orientação sexual, preconceito também de raça, né, esses aspectos da sociedade também devem ser observados como elementos que podem levar a um quadro. O suicídio ele tem vários fatores de risco, né? Muitos fatores de risco, e entre eles são as minorias, né? Algumas minorias raciais, por exemplo, no Brasil nós temos alto índice indígenas, né? Mas também assim populações com homossexuais ou com transexuais, enfim, tem uma incidência maior de suicídio, principalmente pela questão do preconceito. O bullying, enfim, é um dos fatores muito bem determinados para crianças e adolescentes. A questão do assédio moral, com certeza, também é um fator importante, porque muitas vezes a pessoa se vê impotente para lidar com alguma situação, alguma pressão social, e olha para o suicídio como uma saída, né? Então, também estarmos inserindo, né, na sociedade medidas para diminuir o preconceito é sim trabalharmos em minimizar esses fatores de risco associados a minorias. Com certeza, doutor, muito obrigada por nos ajudar a tratar desse tema, né, e reforçar essa importância da gente oferecer o apoio emocional e a conversa. Médico psiquiatra Jader Pitim, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite.